parcelas é que podem estar presentes nesse fenómeno. Uma que me vem imediatamente à cabeça e que não é muito falada é a questão do desfazamento que existe entre os cadernos eleitorais, não é? E a realidade dos eleitores, não é? Ano após ano, esse é um facto muito significativo que, curiosamente, quem tem capacidade para fazer essa correção parece não ter vontade para fazê-lo. Porque senão teríamos cadernos eleitorais muito eficientes, muito alinhados com a realidade, tal como temos, por exemplo, no sistema fiscal. Não é? Pronto, esta é uma razão. Depois existe outra razão popular, não é? Ou pelo menos muito mais badalada, que está relacionada com o interesse e a ligação que o eleitor sente perante o processo. Não é? O ato da pessoa não ir votar pode englobar uma série de motivações e elas não são todas convergentes. Poderá haver desinteresse, poderá haver até ignorância cívica, permitam-me o termo, não é? E há seguramente um desinteresse que está relacionado com o não acreditar no funcionamento do sistema, desilusão e por aí fora, não é? Portanto, existem vários motivos que poderão estar relacionados com a abstenção. Se me perguntar qual destes é que pesa mais, eu não sei responder. Seria seguramente uma matéria interessante para estudar e tentar perceber exatamente, em função de determinadas regiões, se acontece sempre da mesma forma, se os fatores são os mesmos ou não. Portanto, teremos seguramente aqui uma multiplicidade de fatores e eu não gostaria de descartar estes dois, pelo menos estes dois grandes. O desinteresse ou, digamos, o alinhamento face ao sistema, não é? E, por outro lado, uma questão mais técnica que está relacionada com o próprio rigor que os cadernos eleitorais podem ter ou não. Porque nós podemos estar a falar de abstenção, mas na prática os abstencionistas não serem tantos quanto aqueles que nós pensamos. Basta que os cadernos estejam mal feitos. E são célebres as histórias que relatam episódios de pessoas que já não estão entre nós, mas continuam a figurar nos cadernos eleitorais e por aí fora. Portanto, é de facto uma matéria complexa, mas que não pode ser, a meu ver, tratada de forma ligeira, apenas na perspectiva do o indivíduo não vai votar porque não acredita no sistema ou está desiludido com os partidos. Ainda que essa seja uma razão que poderá ter um peso significativo. Mas a abstenção é quase um partido político, se formos chamar. Sem dúvida, tem uma expressão muito grande e aí o próprio sistema político tem que se repensar. Ainda que no dia das eleições, a primeira declaração que, regra geral, nós somos confrontados é com os políticos todos a lamentarem o facto da abstenção voltar a ser gritante, mas nós do lado de cá, nós, os eleitores, os cidadãos comuns, chamemos-lhe assim, o que apetecia perguntar, se tivéssemos essa capacidade, é desculpe, mas o que é que foi feito efetivamente para que isto não acontecesse? Não basta dizer que fazemos campanhas a sensibilizar as pessoas, ou então introduzir mecanismos coercivos para garantir o voto obrigatório, por exemplo. Isto é um problema mais complexo que reflete, no fundo, a própria dinâmica do próprio sistema político, não é? Se nós quisermos entender a abstenção como uma espécie de vírus, não é, que reflete o grau de coesão e de atratividade do sistema político, portanto seria ele próprio, o sistema político, a ter que pensar sobre essa questão e a tomar medidas efetivas para tentar combater o fenómeno. E como cidadão eu fico sempre com a sensação que esse trabalho não é feito. E ganho essa sensação, sobretudo quando olho para os desfazamentos eleitorais entre os eleitores fantasmas e os efetivos. Sr. Arquiteto João Paredes, partindo da mesma opinião do Dr. Ricardo Fabrício? Partindo, mas tenho uma interpretação um pouco mais abrangente e que tem a ver também com a parte cultural. Na minha opinião, a nossa postura como povo, somos um pouco clubistas, não é? Somos fiéis ao clube de futebol e somos de alguma forma tendencialmente fiéis a um partido político. Até porque digamos que as áreas políticas, há um grupo que normalmente vota sempre no mesmo partido. E portanto, um voto de protesto, muitas vezes contra o seu próprio partido, é não votar. Ou digamos, não aparecer. Às vezes o voto em branco é mais raro, porque exige ir lá, é mais fácil não votar. Também acrescento
democracia participativa é uma coisa que é uma conquista muito importante e infelizmente em Portugal não é tão usada como alguns países europeus, onde as pessoas são consultadas, como na Suíça, por exemplo, que isso então de facto é quase mensal, são consultadas para todos os efeitos e para todas as decisões. Eu acho que de facto nós temos a possibilidade de uma vez, 2 em 2 anos, depende da sequência eleitoral, de participar ativamente, e é nessa participação que nós temos a obrigação de mostrar e penalizar com quem nós não estamos de acordo, por A ou B, digamos, temos a possibilidade de participar ativamente e não devemos desperdiçar essa possibilidade. Eu acho que é um ato essencialmente democrático e temos que, todos nós, fazer passar essa ideia e não partir do princípio que pelo facto de estarmos zangados ou com o sistema ou com o partido da governação não vamos votar. Penso que será uma atitude pouco responsável. Doutora Isina Abreu, acha que é mesmo então um problema do sistema, esta questão da abstenção? Eu acho que sim, que o sistema está descredibilizado pela população, porque as promessas de maior justiça social, igualdade de oportunidades, todos esses valores que nos foram transmitidos com a Revolução do 25 de Abril têm
a participar no processo. E isso é capaz de ter as suas consequências, sobretudo quando estamos a viver em sociedades que estão sob efeito de uma mutação muito acelerada e muito rápida. E eu introduzo esta questão da mutação e da alteração de quadros de referência, porque talvez nós tenhamos em mãos um problema, nós, a sociedade e o sistema político de forma muito particular, que é grande parte da abordagem política que nós temos hoje em dia, convencionada entre nós, resulta muito de um quadro que já não existe, não é? A ciência política que se construiu nas últimas décadas é uma ciência política que não encontra correspondência no mundo digital que nós estamos a viver. Ou seja, é como se tivéssemos uma espécie de ciência política binária que se quer aplicar em contextos altamente virtuais, digitais, e desde logo começa a não ter capacidade de compreender determinados desafios e também de fornecer determinadas respostas, nomeadamente do ponto de vista da intervenção digital. O que é que nós sabemos hoje em dia com a proliferação de blogs, sites, toda a gente tem opinião, as redes sociais, mas não há possibilidade de fazer um voto dentro desse modelo. E essa seria seguramente uma abordagem interessante para ir buscar um conjunto de eleitores que já não se revêem numa lógica partidária que aposta no comício e no papelinho e na abordagem tradicional de distribuição de brindes. Portanto, isto é também o reflexo, claramente, do sistema político que nós temos. E o sistema político tem grandes responsabilidades em tudo isto. Agora, aqui numa perspectiva mais sociológica, porquê é que isto acontece? Porque talvez o quadro de referência do sistema político seja um quadro de referência que já não existe entre nós. Ou que está em metamorfose, que está em mutação acelerada. Eu tenho grande dificuldade eu, por exemplo, eu olho para os meus filhos, que são crianças, e tenho muita dificuldade em perceber como é que um político convencional do nosso tempo pode passar uma mensagem que lhe desperta a atenção. Porque os interesses deles não estão, hoje em dia já nem sequer estão na televisão, estão no ecrã do computador, ou do tablet, ou do smartphone. E como é que se chega a essas pessoas? Como é que se passa a mensagem? Como é que se faz essas pessoas participar? Portanto, se isto é válido para as gerações mais novas e para os denominados nativos digitais, será seguramente para outras gerações. Algumas não estarão aí catalogadas, mas todos os indivíduos com menos de 20 anos poderão estar englobados dentro desta tendência. Como é que se comunica com essas pessoas? Qual é o nível da abstenção entre os jovens? Portanto, há aqui estas questões de concepção de modelo e de funcionamento de modelo, que, se me perguntar a minha opinião, eu digo que sim, os poderes instituídos têm grandes responsabilidades na tentativa de fornecer respostas e de ir encontro aos mesmos. E isso pode explicar parte da abstenção, por exemplo, entre os jovens. Seguramente já não é válido para falar entre os mais séniores. Aí as motivações serão outras, e os canais serão outros, e os problemas serão outros. Mas isto reflete um pouco o problema do sistema. Eu não sou um jovem da geração digital, infelizmente, cada vez menos jovem, mas mesmo não sendo dessa faixa que fui socializada à frente do ecrã, eu tenho dificuldade em assistir e compreender determinadas coisas. Do ponto de vista comunicacional, da proposta política, eu não me revejo. E não sou propriamente também uma pessoa com 90 anos. Oxalá que chego lá, ficarei muito satisfeito, mas não é garantido. Mas, portanto, há aqui lógicas que não estão acertadas. Há claramente abordagens que não são adequadas. E eu penso que o mais fácil aqui é imputar a responsabilidade ao eleitor, não é? Dizendo, você civicamente não cumpriu, malandro, não foi votar, devia de ir votar, vamos arranjar aqui qualquer coisa para obrigá-lo a votar. Até pode ser uma abordagem, mas isso não vai resolver o problema, porque o problema está na outra esfera. É também uma abordagem possível para discutir este problema da abstenção, que penso que não é muitas vezes tratada desta forma. É muito tratada numa ótica passiva, como se o eleitor fosse um sujeito reativo, como se ele também não tivesse motivações. É porque ele, quando quer ir votar, ele vai votar, não é? Portanto, a questão que se coloca aqui é porque é que ele não vai votar? E não vai votar, eventualmente, porque o próprio sistema não está preparado, nem lhe oferece nada de atrativo. Fazendo aqui uma extrapolação que pode ser grosseira, eu colocaria o papel entre o cliente e quem lhe presta um serviço ou vende qualquer coisa. Não é? O cliente não é estúpido, o cliente compra aquilo que quer comprar. Agora é preciso ver quem vai vender se tem, primeiro, o produto e se utiliza a abordagem adequada para o atrair e o convencer que tem o produto indicado ou o serviço para ele. Portanto, com a questão das propostas políticas, quero parecer, com as devidas diferenças, não é? Temos aqui mecanismos de comunicação e de relação com os destinatários da ação, não está a ser francamente bem trabalhada. Eu, por acaso, acho uma abordagem muito interessante, porque se nós perguntarmos pessoas que vão votar ou que acabaram de votar qual é o programa político do partido que eles acabaram de votar, a maior parte das pessoas não sabe. Ou seja, esta forma de comunicação em que vem um programa eleitoral, é posto no correio e fica lá esquecido, pouca gente tem hoje em dia disponibilidade ou curiosidade para ver as propostas, até porque as propostas são todas muito iguais e de facto não
comunicação a esse nível dos programas eleitorais tem que ser muito mais rápido. A nova geração está habituada a ter uma resposta no teclado. Aquilo toca e tem a resposta que vir imediata. E são muito interativos, às vezes não muito profundos, mas reagem de imediato e com alguma emoção. Portanto, é nessa emotividade e é nessa informação imediata que os partidos políticos têm que passar a sua informação. Portanto, efetivamente há aqui um problema geracional que não está bem gerido. E volto aqui o que a doutora dizia há bocado, que também é interessante dentro da nossa cultura, voltando à minha intervenção inicial. Existe, por cultura, já o Essa de Queiroz falava no Conde de Abranhos, famoso livro dele, em que há um membro do Parlamento que muda 3 vezes de partido e consegue chegar a ministro, e que aqui, nas palavras do Essa de Queiroz, é muito criticado. E efetivamente não me parece a figura, a personagem, muito séria. Mas há realmente aqui uma dificuldade de estar posicionado, estar somente informado para apoiar aquelas pessoas, aqueles partidos, os grupos que de facto com o qual existe uma comunhão. E é necessário melhorar a capacidade de comunicação e que os partidos não estão a conseguir chegar às camadas mais jovens e informar efetivamente o que é que eles pretendem. É a tal situação de clubismo que tem que ser um pouco mudado. Os conceitos de fidelidade têm evoluído a todos os níveis, até devido do nível afetivo, as pessoas nas relações não estão bem, mudam, não é? Não estou a dizer que está bem ou que está certo. O que eu estou a dizer é que as pessoas hoje em dia, os jovens, não ficam com a mesma facilidade agarrados a situações que lhes desagradam. Passam em frente, vão para outra coisa. E é essa capacidade de mudar que tem que ser explorada. A capacidade de mudar tem de ser revista também, concorda? Sim, eu acho que não se dá tempo para aprofundar as coisas, porque o aprofundamento exige muitas vezes que nós ultrapassemos vários obstáculos, não é? E se nós nunca passamos esses obstáculos, quer dizer, vamos ter algo que parece novo, mas no fundo acaba por ser uma repetição, porque o que será diferente é sem contornar esses obstáculos e aprofundar
obrigatório iria incutir mais responsabilidade cívica aos eleitores? Eu presumo que iria resultar no maior número de pessoas a votar, por causa das penalizações associadas à obrigatoriedade, não é? Agora, penso que também não é a receita para tudo, não é? Porque quem olha para os fenómenos sociais sabe uma coisa: o sim ou não tem sempre um significado. O facto das pessoas não votarem significa qualquer coisa. Portanto, ao obrigá-las a votar, não é garantia que elas vão expressar exatamente aquilo que eventualmente queriam expressar. Elas podem votar nulo, podem votar em branco, não é? Portanto, às vezes temos a tendência a tentar encontrar fórmulas para resolver o problema, mas o problema talvez não se resolva por aí. E aqui eu de encontro às palavras da doutora, que eu concordo em absoluto. Nós temos aqui problemas do ponto de vista cívico muito grandes, e se nós queremos trabalhar a abstenção, para além da reforma e das mudanças que o próprio sistema político tem de fazer, temos a outra componente. Também não podemos ser hipócritas, não é? Não vamos deitar as culpas todas dentro do sistema político, porque muitas vezes o sistema político o que faz também é refletir os eleitores que tem. Ok? Portanto, há claramente aqui um problema, e o problema é de cultura cívica, e não é preciso fazer nenhum estudo para perceber isso. Basta se meter num carro, atravessar a cidade e percebem, todos nós percebemos perfeitamente o que é que eu estou a dizer, não é? Portanto, há a questão do voto como conquista, que eventualmente não está devidamente interiorizado. Mas isso expressa fundamentalmente também uma resposta cívica por parte do eleitorado. E eu sei que é muito popular dizer que somos um povo muito hospitaleiro, que tem boas práticas, mas também temos más práticas. E a forma como nos relacionamos com a coisa pública poderá estar inquirada, poderá ter os seus problemas, e convém tê-las em consideração, porque elas são parte do problema. Portanto, relativamente à sua pergunta, voto obrigatório, sim ou não? A doutrina divide-se, não é? Eu compreendo os motivos pró e os contra, mas numa perspectiva de compreensão e de resolução do problema, eu diria, bom, talvez o melhor seja mesmo é apostar no domínio da cultura cívica e fazer com que as pessoas sejam efetivamente merecedoras e utilizadoras de um direito que lhes foi atribuído, não é? Eu não estou certo que uma medida de coação consigamos resolver esse problema, ainda que estatisticamente possamos obter um resultado final mais agradável. Mas isso não significa que as pessoas efetivamente votaram em consciência e fizeram a reflexão que deviam ter feito, analisaram as propostas que estavam disponíveis. Eu penso que este caso que tenho em mente, e estou a referir, é um pouco o caso do Brasil. O Brasil tem voto obrigatório. Exatamente. Mas também sabemos o que é que resulta do voto obrigatório. Depois geram-se ali fenómenos que acabam por ter sustentação eleitoral por nichos que são capazes de eleger palhaços e coisas do género, não é? Pronto, isto sem querer ser sectário, não, pelo amor de Deus, não é isso que me passa pela cabeça, mas só para dizer que é uma possibilidade, mas não estou certo que seja a possibilidade que resolva em definitivo o problema da abstenção. Mas até que ponto o voto obrigatório não vai contra o Estado Democrático? Também, não é? E quando obriga alguém a fazer qualquer coisa por uma posição estatal, não é? Estou a violar de alguma forma a decisão individual. Há essa possibilidade, claro que sim. Temos de considerar isso também. Mas nós sabemos que essa faculdade acaba por ser um pouco um atributo das mãos do Estado, não é? A violência não é tolerada, mas a violência do Estado pode ser tolerada. Portanto, aqui entramos num mecanismo dessa natureza em que a questão que coloca, e efetivamente coloca-se, até que ponto obrigar a votar não constitui uma violação de um direito e de uma opção pessoal. Há outras alternativas. Os americanos têm essa possibilidade com as eleições diretas para os partidos, ou seja, a possibilidade das pessoas que, por qualquer razão, não se revêem com as pessoas à frente dos partidos, que eles até poderão se considerar como se fazendo parte dessa família política, mas não se revêem com as pessoas que estão à frente. Portanto, os americanos dão essa possibilidade, as pessoas escolherem ter uma intervenção direta sobre a escolha das pessoas que vão estar à frente do partido. Isso através do regime presidencialista. Mas isso aí é uma forma de participação, na minha opinião, mais correta do que o voto obrigatório que existe no Brasil, que com penalizações não podem viajar, não têm vistos, não têm passaporte daqui, porque não votaram, não? E portanto essa situação parece-me violenta e não resolve o problema. Incutir o medo não é a solução. Por obrigação, mas não vão fazer realmente, não vão ter uma atitude construtiva e participativa que era importante. Portanto, incutir o medo não é a solução. Não é. Eu penso que de facto
a solução é fazer com que as pessoas participem mais na vida política, participando não só no ato eleitoral, mas durante o resto do tempo. Não se pode pedir que as pessoas estejam muito interessadas no ato eleitoral se durante 4 anos ou 5 anos ninguém lhes vai pedir responsabilidade ou participação no resto das decisões políticas. Isso é complicado. Usando uma linguagem mais familiar, podemos dizer que o projeto arquitetónico da democracia não foi assim tão bem concebido. Não, porque efetivamente tem, eu diria mesmo, tem uns alicerces mal construídos, quer dizer, tem que ser uma coisa que tenha a ser construída e que tenha a ser construída todos os dias. Não é? Todos nós temos a noção que construímos a nossa vida todos os dias e as pessoas têm que saber que a política também se constrói todos os dias, é nessa inter-relação. E o que acontece é que na governação inicialmente há uma grande empatia e depois com o exercício do poder vai havendo um distanciamento maior. E é esse distanciamento que faz com que as pessoas sintam que não, ou que se enganaram, ou que não era assim, ou que realmente não participam, quer dizer, não têm voto ativo. E essa possibilidade de ter um voto ativo que se vai revelar nos tais blogs, porque eles queixam-se e dizem que participam diariamente. Portanto, eles não estão tão alheios do que se está a passar no país como se poderá pensar. Basta ver os blogs, basta ver os comentários, basta estar um pouco atento às redes sociais. E aí está realmente o que as pessoas pensam. Podem, às vezes, ser, como já disse, opiniões um pouco superficiais, mas efetivamente estão lá. E já agora eu apanho, que não posso deixar de fugir a essa oportunidade, o voto feminino. Ora, o voto feminino realmente foi uma grande conquista. Houve mulheres que morreram, que foram presas, foram torturadas por causa do voto. Efetivamente foi uma grande conquista. Tenho a dizer que já no liberalismo a mulher votava. A Primeira República cortou o voto à mulher. Cortou o voto, muitas pessoas não sabem isso, porque a mulher era tradicionalmente mais conservadora, mais relacionada com a Igreja Católica e debaixo de alguma influência da Igreja, e portanto achavam perigoso, porque de facto a Primeira República tinha um objetivo que era de facto tirar alguma força à Igreja Católica. Como nós sabemos, houve mesmo a intenção de acabar com a Igreja, e de facto esse retirar do voto da Primeira República penso que foi dos maiores elementos mais lesivos para a dignidade da mulher, que foi, com algumas limitações, claro, mas que foi novamente reinstituído na Segunda República, que nós sabemos também não foi um período de grande liberdade. Mas efetivamente é importante esclarecer esta situação, ou seja, no século XIX a mulher já tinha um papel ativo na sociedade, quer do ponto de vista de trabalho, de participação e até de participação na vida política. Pensa que um sistema misto, à semelhança do que existe em Inglaterra ou em Espanha, seria o indicado para Portugal? O que é que pretende ser com um sistema misto? Com o rei e o primeiro-ministro, onde há votos e há também uma sucessão natural. Eu sobre isso respondia sobre o que o primeiro-ministro da Bélgica dizia sobre o rei da Bélgica, dizia que o rei era o maior defensor da República e portanto efetivamente esse sistema misto, como se chama, tem a vantagem de dar continuidade, uma relação afetiva, de continuidade, de estabilidade, e essa continuação dá uma dimensão maior do país, não é, digamos, uma situação cíclica e sempre partidarizada. O Presidente da República vem sempre de um quadrante político e, portanto, se fizermos bem as contas, o Presidente da República, se tem 50% dos votos, e obviamente corresponde, e que se há 40% de abstenção, corresponde se calhar a 25% ou 30% da população. Portanto, não há efetivamente uma efetividade alargada e as pessoas não digamos, como se diz, não se identificam, não é? Nessa continuidade. Além
formação, quer na área da representação. E, portanto, torna a situação ainda muito mais complicada. Doutora Ana Abreu, acha que a questão da responsabilidade cívica, do voto, da democracia, devia ser mais incutida nas escolas? Sim, eu acho que sim, através destas oficinas que teriam uma componente prática e experimentalista, onde as pessoas poderiam vivenciar as situações e, portanto, através disso, como teriam parte envolvida, ficariam mais sensibilizadas para. Nós é que não temos também muito uma cultura das tais oficinas, nem temos o sistema de ensino programado em função disso. Não terão também os pais uma certa responsabilidade ao dizerem ao pé dos filhos que os políticos são tudo farinha do mesmo saco? Sim, os pais também têm a responsabilidade, porque isso também vem da tal cultura que nós temos, que é uma cultura muito representativa, onde as pessoas limitam a sua participação democrática ao exercício do voto de 4 em 4 anos e portanto, acho que todos nós pecamos um pouco por causa disso. Também não há associações não partidarizadas, só começam a surgir agora e, portanto, isso é uma evolução recente. Estas próximas eleições autárquicas também contam pela primeira vez com alguns movimentos, não é? Como Mexico, Ponta do Sol, portanto, alternativos aos partidos, tal como têm estado constituídos, e portanto alguma coisa começa a mudar, embora de modo devagar. Esses movimentos serão uma solução, porque ao termos coligações com 7 partidos, há uma diferença muito grande de pensamentos. Será que os movimentos são realmente a solução? Os movimentos, se calhar, unidos pelo povo, também têm alguma componente política, mas poderão ser uma solução se não experimentarmos, não é? Mas eu queria voltar aqui um bocadinho atrás. Em relação ainda à obrigatoriedade do voto, era uma repugna que o voto possa ser obrigatório, pelo menos numa determinada fase, porque na democracia, seja democracia política, ou democracia familiar, ou qualquer espécie de democracia, digamos, as pessoas têm um conjunto de deveres e direitos. E nós estamos fotonicamente na parte dos direitos, não é? Toda a gente tem direitos e ninguém tem obrigações, ninguém tem deveres. Portanto, eu encaro que o voto obrigatório até poderia ser uma fase transitória para o aperfeiçoamento da democracia. Tal como em alguns países, por exemplo, a questão das cotas do feminino, não é? As cotas das mulheres para a Assembleia da República, etc., não é? Há muita gente que fica escandalizada e acha e é contra, mas países bastante à frente, como a Suécia e tudo, tiveram numa primeira fase as cotas, porque se não fosse assim os homens não davam nada às mulheres. E já agora aqui, em relação à participação das mulheres na vida religiosa, etc., as mulheres aderem mais ou aderiam mais à vida religiosa, ainda hoje aderem, como uma questão de participação, de ser fora de casa, porque durante muito tempo a rua era o espaço dos homens, não é a praça, e as mulheres eram o espaço privado, e portanto elas viam também na participação religiosa uma maneira de saírem, de se libertarem do espaço da casa. Portanto, até poderiam, as motivações poderiam vir em segundo lugar, mas quer dizer, havia motivações latentes ou não conscientes de sair, de ver outras pessoas, etc, etc. E portanto também não é assim essa adesão em pleno pela questão da religião, não é? E também acho que as mulheres não são assim tão tradicionais, eu acho que os homens são mais conservadores do que as mulheres, da maneira geral, mas são acha muito que mais conservadores, e eles com medo daquilo que as mulheres pudessem fazer, então trataram sempre de pôr algum travão, digamos. Mas se o voto fosse obrigatório, deveria haver sanções para quem não vota? Se fosse obrigatório, teria de haver sanções, porque senão as pessoas não iriam votar. Agora, as sanções é que poderiam ser também discutidas, ou poderia até haver um sistema de pontos que a pessoa pudesse falhar alguma
outra, mas havia-se, como na carta de condução, as penalizações ao código de estrada, portanto, sem ser assim uma coisa muito rígida, portanto as pessoas poderiam até, porque podiam estar a viajar na altura das eleições, há situações que são perfeitamente justificáveis, não é? E portanto podia ser discutido as penalizações até onde poderiam ir e qual o limite, e haver esse tal sistema de alguma tolerância, flexibilidade, para que toda a gente não sofresse assim de forma constrangedora os efeitos da... Mas é uma pergunta muito inteligente esta que fez sobre se de facto é pedagógico os pais alimentarem esta cultura que a política é uma balda, são todos uns corruptos, estão aqueles aqui a ganhar dinheiro à nossa custa, que de facto são chavões que não correspondem nem sempre à realidade, há exceções naturalmente, mas efetivamente é um discurso excessivamente repetido pelos pais e que não devia ser. Devia ser exatamente no sentido cívico, no sentido de participação, no sentido de que é a nossa obrigação ter uma atitude positiva e participativa na construção do país, do Estado, da nação. São situações que deviam ser refletidas. Quer dizer, devia haver, os pais deviam voltar à escola para aprender a ser um pouco mais cívicos dentro das suas quatro paredes, porque eles também não vão certamente ter esse tipo de atitude, por exemplo, em relação aos membros da família. A tua mãe não presta, a tua avó isto, não se faz, não é? Isso, ao contrário, há realmente o cuidado, penso eu que os pais bem formados, e é uma grande maioria, têm o cuidado de, mesmo quando os filhos não concordam com alguma coisa, eles manterem a autoridade e o respeito e transmitirem, até diria, eu acredito muito que a família tem um papel muito importante na formação dos jovens, e essa cultura familiar não é o aspecto genético para os monarcas, é o aspecto de cultura. As famílias têm a obrigação de transmitir uma cultura aos seus filhos, e essa cultura é uma cultura que tem que ser uma cultura social, e eles têm que estar preparados para serem integrados e ajudá-los a serem integrados na sociedade onde vivem, no momento presente, não num sentido do passado. E portanto essa parte os pais na política e nos comentários que fazem na área política muitas vezes falham. E também se houvesse o voto obrigatório, quer dizer, as pessoas estariam mais atentas, não é? Porque nós também temos uma cultura do cachume. As pessoas queixam-se, mas depois na hora de participar, eu não, toda a gente se põe de fora, não é? Ao menos as pessoas também teriam tido a oportunidade expressa de participar e de se envolver, não é? Não é só dizer que depois eles é que decidiram, eles é que... Mas aí também a nossa estrutura política não permite isso. Eu estudei em Inglaterra e existe um deputado por região, e esse deputado responde perante os seus constituintes. Sim, mas nós não temos isso. Nós não temos isso. Nós não sabemos quem nos representa. Exatamente. Ou seja, durante o período da legislatura, se a estrada tem um buraco e se ele estraga o carro, ele sabe, eu vou ao meu MP e vou lá, faço uma queixa e ele trata do meu assunto, ele leva o assunto à Assembleia. Portanto, é um representante direto. Essa parte da Inglaterra que eu vi lá funciona lindamente. Eles têm algum problema qualquer, escrevem uma carta ou pedem uma audiência ao deputado que os representa. Há uma interação muito mais eficiente. Claro, e em Portugal, por exemplo, são os candidatos que depois mudam, não é? Consoante as orientações políticas, etc. Muitos dão a cara e depois mais de acordo com as necessidades partidárias, escolher o candidato que pode reunir maior número de votos para ganharem, do que propriamente aquele que representa melhor uma comunidade. A nossa democracia ainda tem muito caminho para fazer, não é? Tem, e os partidos são de facto uma parte fundamental do problema que nós temos, porque ao longo dos anos têm desenvolvido uma lógica de funcionamento que basicamente está orientada para a satisfação de clientelas, transformaram-se em máquinas para obter poder e por isso mesmo estão cada vez mais desligados da sua verdadeira razão de existir, que era prestar um serviço à comunidade. Totalmente Mas com exceção, eu diria, acrescentaria, com exceção das autárquicas que estamos agora a decorrer. Tem outra natureza. Porque as autárquicas têm outra natureza, sim, efetivamente. sim. Aí, para além da lógica partidária,
mais uma edição do Grande Tema. Agradecemos muito a vossa presença, pelos vossos contributos neste debate. Muito obrigado pelo convite.